Olá pessoal, tudo bem? Temos hoje um tema sensacional. O tema é o direito de greve. E para falar sobre ele, eu trouxe um convidado muito especial. Com vocês, Carlos Henrique Bezerra Leite, autor conhecidíssimo de Direito Processual do Trabalho, Direito Coletivo do Trabalho e Direitos Humanos. Ele também é desembargador do TRT do Espírito Santo, uma figura raríssima. Bezerrinha, que prazer enorme tê-lo aqui. O prazer é todo meu, estou muito feliz aqui, vamos conversar bastante. E antes da gente começar esse papo, eu quero ouvir um VT, ver com vocês um VT de um professor da UFBA, Carlos Zacarias. Rola o VT. Bom, a greve é o livre direito dos trabalhadores coletivamente organizados paralisarem suas atividades por conta de alguma reivindicação, que pode ser uma reivindicação de cunho econômico ou uma reivindicação política. Ao longo da história, nós temos registrado greves de características mais diretamente políticas ou de características mais diretamente econômicas. A greve, contudo, é esse direito de paralisar suas atividades coletivamente e tentar convencer os seus colegas que também devem fazer da mesma maneira. Bom, até 1930 não havia uma legislação voltada para o trabalho. Toda greve era considerada ilegal. Os trabalhadores se faziam greve, se organizavam em sindicatos, ou antes dos sindicatos, nas associações chamadas associações de socorro mútuo, as sociedades mutualistas, se organizavam pelas necessidades que entendiam que só podiam ser reivindicadas coletivamente. E nos anos 30, elas vão ser incorporadas ao Estado a partir da Revolução de 30, a partir de uma característica que o Estado brasileiro vai ter em 30, que é essa característica reconhecida pela historiografia como corporativismo. É trazer essas demandas que estão circunscritas ao setor privado para a dimensão pública. O Estado passa a ser árbitro desses litígios, desses conflitos que estão no âmbito da relação capital-trabalho que está se estabelecendo e se consolidando no Brasil. O direito de greve é um dos direitos mais elementares do trabalho. Desde que o trabalhador livre passa a oferecer o trabalho, ele sente a necessidade de se organizar para poder valorizar a força de trabalho. Então, o direito de coletivamente paralisar suas atividades por alguma reivindicação é um direito essencial, de todas as categorias. É um direito que é inalienável à existência do trabalho. Nós não podemos conceber uma sociedade que viva do trabalho, que estrutura a sua riqueza em função do trabalho, impedindo o livre exercício desse direito, que é o direito de greve. Bem, depois de vermos esse VT sensacional do professor Carlos Zacarias, eu queria conversar já com o Bezerrinha. Bezerrinha, a gente está discutindo sobre um tema que é do interesse geral, que é a questão da greve. E para falar sobre isso, a gente precisa entender o que é greve. O que é que se entende e o que é que não se entende por greve, Bezerra? Bom, primeiramente é preciso destacar, Pamplona, que a greve ela não surgiu de uma hora para outra. É um fenômeno que vem de muito tempo na sociedade e a greve passou por um momento em que ela era um delito, depois passou a ser reconhecida paulatinamente como um direito e hoje passou a ser um direito exercido por todos aqueles que se sintam em situação de opressão. Quer dizer, inclusive reconhecido em tratados internacionais, a própria ONU, a própria OIT, reconhece a greve hoje como um direito humano. E dentro dessa linha de encarar como um direito humano, para você, a greve é, portanto, um direito fundamental? Bom, nem todos os países adotam a greve como um direito fundamental, porque eu faço a distinção entre direito humano e direito fundamental quando o direito humano é reconhecido nas constituições e nas leis dos estados. E os direitos como direito humano é pelo fato de ela estar reconhecida como um costume internacional. Mas aqui no Brasil, por exemplo, a greve está no capítulo reservado aos direitos fundamentais. Então, por conta disso, a doutrina hoje majoritária entende que a greve é um direito fundamental coletivo. E nessa evolução no Brasil, como nós chegamos a esse reconhecimento? Qual foi a visão do direito brasileiro, desde a sua concepção mais tradicional até o sistema contemporâneo, para falar da greve como direito fundamental? Bom, nós temos uns problemas sérios no Brasil com relação às ideologias do Estado brasileiro ao longo da história. Por exemplo, na Constituição Imperial, a greve nem se podia falar em greve, que era uma afronta ao poder reinal, ou seja, ao imperador.
Mas depois, na Constituição de 34, a Constituição Liberal, a greve passou a ser paulatinamente reconhecida, mas dependendo de lei regulamentar. A Constituição de Polaca de 37, com Getúlio Vargas, a greve foi considerada uma conduta antissocial nociva aos interesses superiores da nação. Ou seja, um delito. Um delito. Ou seja, nós tivemos uma previsão específica, uma previsão normativa de reconhecer greve como um ato ilícito, como delito, como algo que deve ser combatido. Exatamente. E como foi a evolução? Bom, aí o que aconteceu? Na Constituição de 46, a greve passou novamente a ser reconhecida como um direito que dependeria de lei regulamentar. No entanto, a gente teve poucos períodos de democracia no Brasil. Sim. Logo em 64 veio o golpe militar, em 67 a greve praticamente era com tantas restrições que ela passou a ser considerada praticamente um delito novamente. E aí depois veio a Constituição de 88, somente em 88 é que a greve passa a ser reconhecida como um direito fundamental, inserida dentro do capítulo mais importante dos direitos fundamentais na Constituição. Mas essa compreensão da greve como um direito fundamental, que se inaugura, portanto, a partir da Constituição de 88, ela, na verdade, inaugura uma nova forma, uma nova visão de se encarar esse tema. Só que isso eu quero saber do ponto de vista genérico, mas eu quero saber especificamente. Como é que o Poder Judiciário deve encarar o exercício do direito de greve? E, em especial, como é que a Justiça do Trabalho, você que está há tantos anos no Justiça do Trabalho também, como é que a Justiça do Trabalho deve encarar o exercício do direito de greve? Bom, Pamplona, aí há um problema interessante a ser desvendado. Em primeiro lugar, é que a greve hoje, ela deve ser interpretada numa perspectiva democrática. Ou seja, o Estado Democrático de Direito brasileiro, inaugurado com a Constituição de 88, situa a greve como um legítimo direito dos trabalhadores que devem, por meio dele, defender os interesses que entenderem conveniente e oportuno. No entanto, ainda há muita restrição porque, infelizmente, a nossa cultura continua ainda muito vinculada ao passado. Sim, é já verdade, que Getúlio Vargas, que é o pai da CLT, Sim. na Constituição de 37, ele considerou a greve uma conduta antissindical e nociva aos interesses da nação. E a CLT previa, inclusive, sanções rigorosas contra os grevistas. E como devemos encarar? Porque essa é um ponto muito importante, porque um saudoso professor baiano, o professor Washington Luiz da Trindade, ele dizia que a greve, na verdade, é um legítimo direito de prejudicar. Nessa ideia de um prejuízo potencial nesse exercício de greve, como deve se comportar o judiciário trabalhista? Bom, é exatamente essa que é uma perspectiva muito importante. Na verdade, o juiz do trabalho hoje, a meu ver, deve ser um juiz constitucional. Certo. Um juiz voltado para a efetivação dos direitos fundamentais. Então, dentro dessa perspectiva, eu penso que o judiciário trabalhista deveria ter uma visão muito mais, vamos dizer assim, generosa com o exercício do direito de greve. Mesmo porque nós sabemos que há greves em atividades essenciais em que o judiciário tem dado, inclusive, liminares em ações promovidas pelo Ministério Público para que haja retorno imediato de 100% dos trabalhadores. Ou seja, o judiciário proibir a greve. Viabilizando o exercício de greve. Exatamente. Mas aí eu quero, nessa parte final dessa nossa entrevista direta, desse pau e bola, desse papeando direto, eu pergunto, compreendendo o direito de greve como um direito de prejudicar, em que às vezes o Poder Judiciário avança ou retroage na sua disciplina, como é que você fala agora, não para o judiciário, não para o operador do direito, mas para o cidadão que está nos vendo aqui e que às vezes se sente prejudicado pelo exercício do direito de greve? Como é que você fala para ele sobre essa situação? Bom, como todo direito coletivo, ele impõe sacrifícios individuais. É preciso conceber a greve nessa perspectiva democrática. A greve que é exercida com o objetivo de trazer melhores condições de vida, de saúde e, portanto, de democracia social, o cidadão tem que entender a necessidade desses trabalhadores que não tenham outra alternativa senão a greve para conquistar esses direitos que estão prometidos na Constituição. Essa é um tema muito importante e ele faz com que a gente reflita muito mais. Só que, Bezerrinha, eu não posso limitar esse privilégio de bater papo com você. Eu tenho uma plateia linda, encantadora aqui, que com certeza quer perguntar. Quer ver uma coisa? Alguém quer perguntar aqui? Eu! Tá bom. Oi, sou Monique, do Rio,
E queria saber do professor qual a natureza jurídica do direito de greve. Monique, minha querida, a natureza jurídica do direito de greve é complexa, porque a greve é um direito na perspectiva de quem vai exercê-lo, ou seja, a manifestação individual, mas só pode haver greve quando houver adesão de outras pessoas. Então, é uma natureza complexa a greve. E, por outro lado, também há os deveres. O dever de não trabalhar durante a greve e o dever do empregador não exigir o trabalho durante a greve. Então, é uma natureza complexa. Meu nome é Gabriela. Professor, sendo a greve um direito fundamental, como fica a proibição do lockout? Gabriela, realmente a Constituição brasileira não trata nada do lockout, mas há uma previsão na lei de greve no Brasil proibindo o lockout. O que vem a ser o lockout? O lockout, na verdade, entre aspas, seria a greve do empregador que, na verdade, fecha a atividade econômica no sentido de coibir a greve ou intimidar a greve. Ou intimidar outros direitos também, isso é interessante verificar. Uma restrição. Essa ideia da proibição do direito do lockout, pela norma infraconstitucional, é no reconhecimento de um direito, uma situação de abuso de direito, né? É verdade. E é por isso que o direito brasileiro tomou partido em favor da vedação do lockout. Por exemplo, no México, a Constituição mexicana prevê expressamente a greve ao lado do lockout. Lá se admite o lockout. Oi, professor, eu sou Renata. Eu gostaria de saber o que significa a expressão ações que envolvam o exercício do direito de greve que constam no artigo 114 da Constituição Federal. Bom, essa expressão, Renata, que foi estabelecida pela emenda 45, no sentido de permitir uma unidade de convencimento do juiz do trabalho que vai apreciar qualquer ação que envolva direto ou indiretamente o exercício do direito de greve. E aí, nesse caso, nós vamos ver, por exemplo, as ações reivindicatórias, os entendidos proibitórios, as ações possessórias que tiverem pertinência direta ou indireta com a greve. O que o legislador quis dizer é que a competência passou a ser da Justiça do Trabalho. Antes era da Justiça Comum e passou agora. E é interessante registrar sobre esse ponto, Bezerra, também, que embora isso seja objeto de uma súmula vinculante, não é somente as ações possessórias. Nós estamos falando de ações de indenização, tudo que tratar sobre o direito da greve do ponto de vista individual ou mesmo coletivo será no Justiça do Trabalho. Eu sou do Espírito Santo, meu nome é Laís. Eu queria saber sua opinião sobre a greve em atividades essenciais. Laís, minha querida, a greve em atividades essenciais, ela é reconhecida na nossa Constituição. A Organização Internacional do Trabalho diz que não pode haver nenhuma proibição quanto à greve, mesmo nas atividades essenciais. O que a nossa Constituição estabelece é algumas limitações ao exercício do direito de greve nas atividades essenciais, de maneira a preservar outros direitos fundamentais, como, por exemplo, aquela greve que coloca em risco a segurança, a vida ou a saúde das pessoas. Aí, nesse caso, pode haver uma limitação para o exercício, como a necessidade de atendimento mínimo da população, estabelecer alguma obrigatoriedade de empregadores e trabalhadores de comum acordo a darem atendimentos essenciais durante a greve, mas só nesse sentido. Mas não significa dizer que a greve em atividade essencial seja proibida. Claro. Olá, professor. Meu nome é Juliana. Eu gostaria de saber sua opinião sobre greve no serviço público. Juliana, a greve no serviço público deve ser analisada sob dois enfoques, né? A greve no sentido de é um direito fundamental dos servidores públicos, civis, mas o exercício desse direito ficou condicionado durante muito tempo à edição de uma lei complementar. Depois o Congresso passou a alterar o dispositivo da Constituição, artigo 37.7, e estabeleceu uma lei específica para o exercício do direito de greve. No entanto, essa lei específica não veio, há uma mora do Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, em sede de mandado de injunção, vários mandados de injunções inclusive, acabou aplicando analogicamente a lei de greve do trabalhador privado, enquanto não sobrevier essa lei regulamentando o direito de greve do servidor público. Juliana, é importante mostrar que esta decisão do Supremo Tribunal Federal, inclusive, foi uma mudança da interpretação sobre o mandado de injunção. Ela é importantíssima para o estudo também no direito constitucional. Olá, professor. Meu nome é Davi. Eu queria saber sua opinião sobre a greve dos agentes políticos, como juízes, por exemplo. Davi, meu querido, o que acontece na greve do juiz é que deve ser analisada a questão sob o enfoque do disposto na Constituição. Quando a Constituição quis vedar a greve, o fez expressamente para o militar. No entanto, não há nenhuma proibição expressa para a greve do juiz. No entanto, a gente tem que levar em conta o seguinte:
A greve exercida pelo juiz é greve exercida por um agente político, um agente que detém poder estatal. Então ele faz uma greve, já pensou a greve dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Eles mesmos depois vão julgar se aquela greve é abusiva ou não. Realmente seria uma contradição em termos. No entanto, eu penso que não há uma vedação específica para a greve dos juízes. E ela acaba assumindo contornos políticos, e eu diria até que a greve do juiz, por exemplo, para preservar a democracia, uma greve do juiz contra uma ditadura, eu acho que seria bem interessante. Eu sou o Marcos Avalone, de Cuiabá, Mato Grosso. Quero perguntar ao professor o seu posicionamento com relação à greve dos policiais e também dos militares. Marcos, a greve do policial militar é vedada na Constituição, mas a do policial civil, não. O que acontece é que, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, tem entendido também que o policial civil, por participar das Forças Armadas, também estaria proibido de exercer o direito de greve. Para mim, essa decisão do Supremo é passível, inclusive, de queixa perante a OIT, etc. e tal, porque a Constituição não proíbe a greve do policial civil. Satisfação, professor. Meu nome é Roxânia, eu vim de Cuiabá, Mato Grosso. Eu gostaria de saber como que é a responsabilidade civil pelos atos abusivos do direito de greve. Muito bem, minha querida amiga do Mato Grosso. A responsabilidade civil pelo exercício do direito de greve também agora passou para a competência da Justiça do Trabalho, uma vez que todas as ações que envolvam o direito de greve podem ser objeto de apreciação pelo juiz do trabalho. Então, quer dizer, pode haver, por exemplo, abusos cometidos pelos sindicatos ou pelas empresas durante o exercício de greve, condutas antissindicais, por exemplo, e a Justiça do Trabalho apreciar e julgar esse tipo de ação. E isso pode ser interessante numa perspectiva do artigo 932, inciso 3º do Código Civil, na responsabilidade civil por um ato de terceiro. Então você pode pensar em imputar essa responsabilidade até mesmo ao sindicato. Meu nome é Sérgio e eu queria saber do professor a opinião dele acerca de como conciliar o direito de greve com as ações possessórias, a exemplo dos interditos. Pois é, Sérgio. As ações processórias são ajuizadas no primeiro grau e o dissídio de greve para a declaração de abusividade ou não da greve no segundo grau. E o que acontece, na verdade, é que o juiz do trabalho deve ter uma sensibilidade muito grande para evitar conceder liminares nas ações possessórias sob pena de violar o direito fundamental de greve. E isso é interessante justamente porque a utilização das possessórias no direito de greve está muito mais relacionado ao procedimento, principalmente à concessão de liminar, do que propriamente à discussão de um direito real ou não. Meus amigos, é o momento de encerrar. Eu lamento profundamente porque esse papo está muito gostoso. E eu quero dizer, com meu coração aberto, Bezerrinha, que vir fazer o Papiano com Pamplona tem sido uma das coisas mais legais da minha vida ultimamente. E fazer isso, recebendo um amigo como você, de tantos outros carnavais, é algo que me faz redobrar o desejo de querer fazer isso e termos essa oportunidade de discutir direito, arte e poesia. Que prazer tê-lo aqui, amigo. Pamplona, meu querido, você é meu amigo e irmão, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando, dialogando com o seu povo no todo o Brasil, o seu público muito importante, e divulgando e disseminando as ideias dos direitos na perspectiva dos direitos humanos, notadamente o direito de greve. Amém. Meu querido, um grande abraço e vamos encerrar mais um Papeando com Pamplona, unindo direito e poesia. Acuado, mas pensando. Preso, restrito, cercado, verdadeiramente acuado, sem notícias, sem informação. Apenas a tensão de não poder fazer nada, mas mesmo assim permanecer em um misto de apoio, solidariedade e indignação. Não somente com os motivos, mas com a própria manifestação. Em que o justo pleito é verbalizado em um grito há muito reprimido e que não quer mais calar. Em que o pai quer ensinar ao filho como reivindicar e ser finalmente protagonista de uma sociedade revista, mas que se sente impotente diante de quem só quer aproveitar para vantagem tirar ou somente barbarizar e nos colocar a culpa. A justa medida não é fácil, pois a justa medida não existe. E o que é mais triste é ver o combate não a causa, mas as consequências de mais de 500 anos
de um Estado sem governo, de um povo refém do medo, de um desejo sem ação, de uma nação sem cidadão. Até a próxima.